Olá, você está no Noticiário Tortuga. Seja muito bem-vindo e fique conosco para ter informações sobre os pontos cruciais do confinamento e conhecer o horsemanship brasileiro, que promove os ganhos psicológicos da relação homem-cavalo. Daqui a pouquinho. Os frutos bons em meio à pandemia. Darco Magalhães é um horsemanship brasileiro, um especialista em treinamento e reabilitação de cavalos, que acaba de lançar um livro sobre essa relação tão importante entre o ser humano e esses animais especiais. O Cairo Rodrigues conduz agora um bate-papo internacional com o especialista. Acompanhe. Isso mesmo, Márcia. E vamos agora aqui direto para a Cidade do México, um papo internacional aqui com o Darco Magalhães. Bem-vindo, Darco, ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. Muito obrigado pelo convite. A gente aqui agradece pela sua participação. Darco, a gente sempre está falando aqui no programa noticiário sobre a lida do dia a dia aí com os cavalos. Inclusive, recentemente nós conversamos aqui com a Flávia Ramos sobre como que os cavalos podem ensinar aí a preparar e formar bons líderes, né? E você recentemente agora lançou o livro O Algoritmo do Cavalo, um ensaio sobre comunicação interespécies. Eu queria que você falasse um pouco aí como que surgiu essa ideia de fazer esse livro. Esse livro eu condensei, na verdade, 10 anos de experiência. Eu estava desenvolvendo uma metodologia de treinamento também. E essa metodologia de treinamento, naturalmente, ficou conhecida como o algoritmo, porque eu desenvolvi um diagrama muito simples, que na biologia é conhecida como diagrama de Venn, só que um elemento desse diagrama torna ele um algoritmo. E foi exatamente isso que acabou acontecendo, né? Então, eu fiz o quê? Eu conto a minha história, eu conto os perrengues que eu passei dentro do redondel com cavalo, eu conto cavalo que me atacou, eu conto histórias de cavalos muito difíceis, que tiveram um comportamento muito, por exemplo, eu conto a história de uma égua que ela destruiu um trailer, porque ela boleou dentro do trailer, acabou com o trailer, deu coice. Cavalos são claustrofóbicos por natureza, né? Toda vez que ela entrava num lugar fechado, ela espanava, ela boleava, ela dava coice. Tanto que o trailer, com coice, ela furou a parede do trailer. Então, eu conto a história dessa égua, como que foi a reabilitação comportamental ou a correção comportamental. Então, eu conto essas histórias e explico como que funciona o algoritmo, que é esse sistema que eu desenvolvi. Por exemplo, você tem um cavalo e você fala que exercício eu vou praticar no meu cavalo. Então, você coloca dentro desse algoritmo o problema comportamental do seu cavalo e o algoritmo diz para você qual exercício é melhor para esse problema específico. Quais outros benefícios que a gente pode citar aqui que essa reabilitação comportamental aí que você estuda desde 2013, que você trabalha exclusivamente com essa domesticação e essa correção comportamental dos cavalos, quais outros benefícios que isso pode trazer aí para um criador? No mundo do cavalo não existe atalho, não existe milagre, não existe nada mágico. É necessário experiência, é necessário estudo, é necessário muita dedicação. Então, a pessoa não fala assim, eu vou pegar o livro do Darco e vou resolver o problema. A pessoa precisa desenvolver experiência, manejo, né? O mais interessante desse processo, desse desenvolvimento, é o próprio processo. É o desenvolvimento humano, é o desenvolvimento social da pessoa, do cavalo, é o próprio crescimento da pessoa, porque quando a gente está junto com o cavalo, só quem trabalha com o cavalo sabe como o cavalo nos transforma interiormente.
Do ponto de vista do criador, ele vai ter um desenvolvimento humano dentro do aras dele, o que é algo espetacular. Isso é de uma economia fundamental, financeira, e ele também vai ter uma economia em relação ao próprio lida do cavalo. Todo mundo sabe que um cavalo que tem um comportamento bom, um comportamento gostoso de ser trabalhado, é um cavalo que não se acidenta, é um cavalo que não machuca pessoas, é um cavalo que não dispara, é um cavalo que não boleia. Esses problemas comportamentais, o criador, ele deve evitar. Pode levar meses, anos, mas o cara vai ver no bolso dele que ele ganhou uma economia enorme, porque agora ele tem uma tropa educada, ele tem uma tropa boa de trabalhar, e mais, os cavalos dele vão aumentar o valor no mercado, porque um aras que tem um cuidado com o comportamento de um cavalo, ele fica conhecido no mercado como os cavalos desse aras são cavalos espetaculares. E, Darko, aquela ideia de que o manejo, de que reabilitar e domesticar um animal tinha que ser sempre ali de um jeito mais bruto, com força, né, com agressões, isso é passado. Os estudos mostraram que isso não tem eficácia nenhuma, e hoje, quando a gente fala bastante hoje em bem-estar animal, é muito importante a gente entender isso, né, que o animal, todo esse cuidado que a gente tem, pode agregar muito e vai fazer muita diferença no rendimento que esse animal vai ter, né? Inclusive também na vida, no tempo de vida desse animal, né? Sem sombra de dúvida. Eu sou uma pessoa que eu sou avesso à violência, com certeza, mas eu tento ao máximo não julgar, Cairo, porque foi importante para um período, né, que você tem falta de comunicação, que a comunicação é escassa, que o conhecimento da ciência era limitada, embora tenha um cara na Grécia, e eu indico conhecer esse cara, eu cito muito ele no livro, O Algoritmo do Cavalo, que é o Xenofonte. O Xenofonte foi um cara que ele desenvolveu 2.400 anos atrás, ele escreveu o primeiro manual de cavalaria, onde ele já faz uma abordagem com o cavalo, olhando ele através da natureza. Cavalos têm a natureza de fazer determinada coisa, como serem animais de fuga. E o próprio Xenofonte desenvolveu exercícios na Grécia, cara, onde ele utilizava a natureza do cavalo a seu favor. Olha só que coisa interessante. Hoje você já tem uma série de metodologias, você tem grandes domadores que possuem literaturas. Infelizmente, essas literaturas não estão em português, só em inglês. E hoje eu tenho o prazer de dizer que eu estou lançando um dos poucos livros em português em que eu dou acesso a esse conhecimento também, literatura, né? E aproveita e mostra pra gente aí de novo o livro, que O Algoritmo do Cavalo. Quem quiser conhecer mais sobre a publicação pode entrar no site oalgoritmodocavalo.com.br, né? Darko, quero agradecer mais uma vez aqui pela sua participação, parabéns aí por todos os estudos realizados e pela obra também que foi publicada. Eu tenho certeza que vai ser aí de muito proveito para todos os criadores de cavalo aqui do Brasil. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz, estou sempre à disposição, Cairo. Estamos em um momento importante de planejamento para a entrada do gado nos confinamentos de várias regiões do Brasil. Hoje vamos reforçar informações sobre gestão desse negócio e os pontos cruciais que devem ser monitorados e cuidados. O entrevistado do Cairo Rodrigues é o gerente técnico nacional de confinamento da DSM. Com você, Cairo. Isso mesmo, e agora direto de Goiânia vamos conversar aqui com o Hugo. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Hugo. Olá, Cairo, bom dia. Um bom dia a todos aí que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. É uma satisfação aí em ter a oportunidade de participar de mais um Noticiário Tortuga. A gente é que agradece mais uma vez pela sua participação. Hugo, a gente sempre fala aqui no programa da importância do produtor ter uma boa gestão, né? É fundamental isso. E cada vez mais
os produtores percebem que as suas fazendas são grandes empresas, né? Grandes indústrias. Ali dentro, muitos produtores fabricam sua própria ração, tem inúmeras outras atividades lá dentro, agricultura, ILPF. Então, a fazenda é uma grande indústria e isso necessita de gestão. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente de quais os pontos que o produtor precisa estar de olho nessa questão da gestão do confinamento. Confinamento, cara, é uma atividade extremamente intensiva, né? Uma das mais intensivas aí da pecuária, e uma atividade que exige realmente muito planejamento, Cairo. O planejamento é uma palavra de extrema importância, né, para o confinamento, onde nós temos, além do planejamento, né, a gente tem a gestão do confinamento, né? Então, aliado ao planejamento, nós precisamos ter uma boa gestão. E quando nós falamos em gestão, Cairo, nós falamos aí em controle de dados, então nós falamos aí em controle de pesagem de animal, controle de fornecimento das dietas, nós falamos aí em planejamento e controle de compra de insumos, da recria dos animais. Então são vários pontos que precisam ser muito bem observados e acompanhados pelo confinador, para que ele possa ter o sucesso em sua atividade. E quais os impactos que o confinamento, que a produção dele pode sofrer quando ele deixa aí de dar atenção para esses pontos de gestão? O primeiro deles, né, quem não tem a medição, quem não sabe, né, a informação de ganho de peso, quem não tem um dado de quanto realmente esse animal está consumindo, ele não pode realmente traçar a melhor estratégia para o sistema de produção dele, porque ele realmente não conhece a realidade do seu confinamento, né? Então, ele começa a ter dificuldades de traçar ali a estratégia para tomar a melhor decisão. Então, para que ele possa tomar a melhor decisão, ele tem que ter dado, ele tem que ter número, né? E até, inclusive, nós trabalhamos aí com o programa de gestão DSM, no qual o confinamento agora passa a fazer parte desse programa, um programa que tem abrangência nacional e que realmente faz toda a diferença para o sistema produtivo do pecuarista. Hugo, você falou aí sobre a questão aí de colher esses dados, esses resultados. O produtor precisa ficar ali diariamente com a cadernetinha na mão, analisando, ou como que isso pode ser feito para ser feito de uma maneira mais rápida, mais efetiva? Nós temos aí desde planilhas, cadernetas, softwares sofisticados aí que realmente vão auxiliar aí o confinador, né, na coleta e interpretação dessas informações. Vai depender muito do tamanho da operação, vai depender das limitações que o confinamento possui, né? Mas o fato é que o ponto mais importante é ter a informação, ter o dado bem coletado. Então, quando você tem uma boa coleta de informações, você pode traçar a melhor estratégia nutricional para o seu confinamento, você pode explorar mais o potencial dos seus animais, porque você vai conseguir identificar o momento ótimo para estar abatendo os animais, ou seja, os dias ótimos, né? Dias de lucro de confinamento que nós chamamos. Então, você vai canalizar tudo para maior rentabilidade da atividade. Isso mesmo. E os produtores que estão nos assistindo agora já sabem, então, a categoria confinamento agora também faz parte aí do programa Gestão DSM, então procure um técnico aí na sua região. Pode entrar em contato com a gente pelo nosso site, tortuga.com.br, que está aparecendo aí na tela também. Hugo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Um bom dia para você. Eu aqui agradeço e lembrando, cara, que nós temos aí as melhores soluções nutricionais para o confinador. O Noticiário Tortuga de hoje fica por aqui. Visite o canal da Tortuga no YouTube. Lá você pode rever todas as entrevistas e quadros exibidos hoje e em todas as edições anteriores, também o programa na íntegra. Te espero no canal do Criador, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã. Até logo!